O Trump, cara, ele fez anunciou aí uma tarifa que, pelo que eu ouvi na rádio, pelo que eu li também, pegou todo mundo meio que de surpresa. E aí a gente está agora vivendo, eu não sei se é especulação, se as razões são especulativas e tudo mais, mas tem o lance do Brasil, do BRICS, de uma forma geral. Ele tem falado também bastante sobre a maneira como, entre aspas, temos tratado o ex-presidente Bolsonaro, né? Que ele considera que está sendo injustiçado, não é? Mas no fim, o fato é que temos aí um problemão para lidar de uma tarifa que ela vai atrapalhar bastante a nossa vida no fim das contas, eu suponho, não é? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com o professor Ricardo Marcílio, de quem eu sou grande admirador, já falei para ele. Tem uma sobrinha que é grande fã do Ricardo também. Que chique, né? Que me indicou aí o canal dele. E agradecer novamente esse prazer de estar aqui no Flow. Na realidade, assim, não sei se a gente leva muito a sério, né, num primeiro momento, porque esse apelido que o Trump teve lá nos Estados Unidos, o taco, né, que é o Trump sempre arrega. Que é Trump always chicken out. Boa. Traduzindo o popular, é o Trump sempre arrega. Na realidade, ele arregou de novo, né? Apesar de não parecer, ele tenta sempre demonstrar força nesse estilo de coerção que ele tem, né? Mas os 90 dias que ele estabeleceu venceram no dia 9 de julho, né? Então, antes de vencer, ele aplica a tarifa e coloca o dia 1º de agosto. Então, na realidade, ele arregou de novo, né? Ele está dando sempre um prazo. E nessa carta, se a gente olha bem, primeiro é uma excrescência, né? A forma como ele se comunica como chefe de Estado. A carta nitidamente é uma colcha de retalhos, é meio que um Frankenstein, né? Ele inicia ali dando um teor político, tentando defender o indefensável, né? Que é pedir aí e tentar interferir em assuntos soberanos do Brasil, né? Não tem nada a ver um país tentar querer ditar aí o que o outro país vai fazer internamente com as suas instituições. Mesmo que o executivo quisesse, existe uma clara separação dos poderes aqui, né? Não é uma ação do executivo, é uma ação do judiciário. Mas ele começa a carta citando, né, a questão do Bolsonaro. No meio, parece que foi um Ctrl-C, Ctrl-V ali das outras, até então, né, das outras 21 cartas que ele enviou. Tanto que nesse meio aí, quando ele envia, ele fala de déficit. Os Estados Unidos não tem déficit comercial com o Brasil. E no final tem sempre o que ele sempre envia para os outros, que é um trechinho, ó, não põe tarifa, senão eu vou somar a tarifa que eu já coloquei. E no finalzinho tem sempre o veja bem, né? Veja bem, se você, né, tentar negociar tal, a gente pode rever isso. Então, assim, é uma carta que qualquer diplomata, qualquer negociador minimamente acostumado com essas relações internacionais vai levar a sério. E o mundo não tem levado a sério as cartas do Donald Trump, né? Eu acredito que chegando em 1º de agosto isso não vai acontecer. Mesmo que aconteça, o impacto tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, eu acho um tanto que irrelevante, né? Até para os caras que estão produzindo commodity aqui no Brasil? Então, ó, só sobre a carta ainda, né? Que eu acho que são... Por que o Trump ele fez essa carta? Eu acho que são alguns motivos principais. Porque talvez o principal motivo ele não tenha colocado na carta, que é a aproximação que o Brasil tem com os BRICS. Ele fala sobre a questão da política. Eu, particularmente, Igor, mesmo que ele seja a favor do Bolsonaro, muito difícil eu saber, né? Não acho que ele esteja querendo defender a democracia do Brasil. Afinal, mesmo se ele considera que o Bolsonaro solto é defender a democracia, ele não tem um histórico exatamente de defender democracias pelo mundo. Vide que ele não se importa com a Arábia Saudita, com a Turquia, com o Catar, por exemplo, que são governos autoritários, só que como são parceiros, não sofrem nenhum tipo de retaliação, né? Ou seja, se o Lula tivesse uma postura pró-Estados Unidos, possivelmente ele não estaria falando de democracia com o Bolsonaro. A questão da comercial mesmo, que aí ele cometeu inclusive um erro, já que o Brasil não tem esse déficit. E penso que é muito mais por conta dos BRICS. Tanto que hoje, por exemplo, ele já fez críticas à China, à Índia, ao Brasil também, falando que pode taxar em 100% esses países, caso eles continuem apoiando a Rússia na guerra. Percebe que é sempre contrário aos BRICS. E o Brasil, na última cúpula, ele falou de propostas como, por exemplo, alternativas ao FMI e ao Banco Mundial, que é uma coisa que desagrada ao governo Trump. Ele falou assim, para mim não faz sentido, por exemplo, eu vou negociar com a Argentina, eu tenho que converter o real em dólar, negociar em dólar para eles converterem, vou fazer com moedas locais.
Então, meio que tentando tirar o dólar como moeda de trocas internacionais. Então, na minha visão, foi muito mais para deixar quase que um recado para outros países. Também não acho que vá permanecer até o dia 1º de agosto. O Trump muito possivelmente vai voltar atrás. Mas um recado para países, por exemplo, como a Arábia Saudita, que estão em negociações para entrar nos BRICS, ou com a Indonésia, por exemplo, que recentemente integrou, o Vietnã, por exemplo, todos esses países do sul global. Olha, se vocês continuarem com essa proposta de querer desdolarizar a economia, querer se aliar à China, por exemplo, isso vai ter repercussões comerciais, ou pelo menos eu vou ameaçar para que tenha essas repercussões. O Brasil, por exemplo, ele conseguiu assinar com os chineses, recentemente, uma parceria que pode estabelecer finalmente a ferrovia bioceânica. Eles estão anunciando, né, um estudo de viabilidade, por enquanto, mas para fazer com que o porto de Ilhéus, na Bahia, conecte ao porto de Xangai, que foi construído também pelos chineses no Peru, com mais de $1 bilhão. E aí, é difícil falar que o Brasil ele vai se afastar dos investimentos chineses, sendo que os chineses vêm aqui com investimentos em infraestrutura que podem potencializar muito as nossas barreiras, né, comerciais. Entendi. Bom, então a análise que eu tinha escutado sobre o grande problema ser a nossa ligação, seus BRICS, no final, que tem que mudar esse nome, né? Porque agora tem... BRICS mais. BRICS mais agora que a gente chama. Que tem a ver com esse... Eu ouvi também essa parada do dólar. Cara, os caras estão querendo usar outra moeda que não seja o dólar e tudo mais. Mas se a gente fosse... Bom, vamos lá. Fala-se muito do BRICS e tudo mais. Vocês conseguiriam explicar aí, basicamente, o que é e para que serve BRICS? Que talvez a nossa audiência não saiba exatamente o que é. O BRICS, na realidade, as iniciais... Começou, na realidade, sem a África do Sul. Era o BRIC, né? Depois virou o BRICS. Que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso foi quando? Foi no começo do... 2009, se não me engano, né? Foi em 2009. E aí, na realidade, foi até um economista americano que criou esse termo e os países, por iniciativa até do Brasil, né? Que decidiu realmente entrar em cooperação entre esses países e acabou se tornando um bloco, digamos, no início já com a intenção contra-hegemônica, né? Contra o sistema hegemônico mundial, que era essa ordem unipolar comandada pelos Estados Unidos, né? Desde o princípio, primeiro os americanos não levaram muito a sério. Até a posse do Trump, você via que ele não sabia, não entendia direito ainda o que era o BRICS. Mas na posse do Trump, na cabeça dele, e ele falou pela primeira vez sobre o BRICS, já ameaçando o BRICS por ele já ter uma intenção, ter o novo Banco de Desenvolvimento, que é conhecido como Banco do BRICS, a intenção de não utilizar o dólar nas suas transações internacionais. Isso para os Estados Unidos vai ser fatal, porque o que mantém a hegemonia americana ainda é a hegemonia do dólar, que lhe confere um poder que foi chamado como um privilégio exorbitante, né?